Estamos iniciando a disciplina de prótese fixa. Ela faz parte da disciplina de Cariologia 3. E nós ficaremos juntos aqui durante um período onde nós iremos tentar ajudar vocês, né, no aprendizado sobre esse tipo de restauração dos elementos dentários da boca do paciente. A disciplina de prótese fixa, dentro da odontologia, ela é uma das disciplinas profissionalizantes, ou seja, a área profissionalizante. São ramos dentro da odontologia que indica um tipo específico de reabilitação ou restauração do elemento dentário do paciente. Tá? Então, ela é um tipo de restauração indireta do elemento dentário. Vocês aprenderam até o momento sobre as restaurações diretas, onde você faz a restauração diretamente do elemento dentário no interior da boca do paciente. Tá? Essa área de prótese fixa, vocês irão aprender as restaurações indiretas dos elementos dentários. Ela é chamada de prótese fixa. Então, o que é a prótese fixa? Nesta aula, vocês irão aprender todos os elementos, os nomes que são utilizados para determinar e para classificar pontos importantes desse tipo de restauração e desse tipo de técnica de restauração. Então, prótese fixa é uma restauração construída indiretamente em um modelo. Esse modelo é uma cópia fiel dos dentes e tecidos orais da boca do paciente. Esse material utilizado para fazer essa restauração, ele deverá ser cimentado ao remanescente dentário. A prótese fixa é uma ação restauradora muito antiga e tem sido encontrado entre as populações mais antigas da humanidade, em fósseis humanos, com restaurações indiretas, utilizadas na prótese fixa, e são achados comuns nas escavações mais antigas das civilizações da humanidade. Ela é produzida fora da boca, é um tipo de restauração que é produzida fora da boca do paciente. Tá? E devido ao processo de produção das restaurações, em que utiliza-se materiais cuja a forma como ele é produzida exigem equipamentos que não podem produzi-la no interior da boca do paciente. Em certos momentos da história da humanidade, já foram utilizadas restaurações produzidas diretamente na boca do paciente, onde era criada uma cópia, e essas restaurações elas eram produzidas finalmente através de um processo de fundição em aparelhos, né, e com materiais que só podem ser construídos fora da boca do paciente. E depois, então, eles eram cimentados no interior da boca do paciente. Tá? No entanto, essa técnica, né, foi sendo deixada de lado. E hoje, com o aperfeiçoamento dos materiais, a gente passou a utilizar novas técnicas, e hoje eles são principalmente obtidos através da cópia de modelos de gesso, ou, como acontece mais recentemente, através de modelos virtuais obtidos através do escaneamento da boca do paciente e produzidos em computador, modelos produzidos em computador, e que, através de processos de fresagem ou mesmo de impressão 3D, essas restaurações são produzidas em aparelhos específicos. Então, a prótese fixa é uma restauração construída indiretamente. Tá? Geralmente um modelo, que é a cópia fiel do dente do paciente. Este material, então, deverá ser cimentado posteriormente no remanescente dentário.
Aqui podemos ver um remanescente dentário, onde está sendo adaptado uma restauração indireta, produzida em um material específico, geralmente a porcelana ou o metal, né? E ele é cimentado nessa região com materiais específicos que conseguem manter, fazer a fixação deste material ao dente remanescente. Esse dente remanescente, ele é chamado de dente pilar, ou seja, o pilar de sustentação da restauração que está sendo construída. Então, ele é o pilar de sustentação da prótese. É o dente sobre o qual iremos fazer uma restauração indireta e onde será fixado e cimentado a coroa protética. Portanto, esse dente que recebe a restauração, ele é chamado de dente pilar. Por que é chamada de restauração indireta? E o que é uma restauração indireta? Esse é um termo que determina todos os tipos de restaurações que são feitas dentro da prótese fixa. Ela é chamada de indireta porque ela é uma restauração construída fora da boca do paciente, indiretamente sobre um modelo de gesso ou um modelo virtual. Hoje em dia, como disse anteriormente, esses modelos são produzidos até em computadores, através do escaneamento da imagem na boca do paciente, do remanescente dentário e a sua posterior reconstrução no computador, em programas de computador. E esses programas orientam máquinas específicas que irão produzir o material restaurador ou a coroa restauradora. Esse modelo, seja virtual ou em gesso, ele deve ser a cópia fiel do dente que vai ser restaurado, para garantir uma boa adaptação do material que está sendo construído fora da boca do paciente. Geralmente, essa restauração ela é chamada de coroa protética, tá? Ou seja, a coroa que envolve o remanescente dentário e reconstrói a forma anatômica deste elemento dentário. Então, ela é um tipo de restauração confeccionada fora da boca e que, após ser adaptada ao dente remanescente, é fixada com um cimento. Tá? Aqui podemos ver, então, o nosso exemplo clássico. Geralmente, o material é extremamente semelhante e tenta reproduzir os elementos dentários remanescentes. Os materiais utilizados são muitos, tá? E cada um tem a sua indicação de acordo com o tipo de caso clínico do paciente. O material mais utilizado são as porcelanas ou cerâmicas. Porcelanas ou cerâmicas são denominações utilizadas para um material que ele tem as características semelhantes ao material mais externo do elemento dentário. O material mais externo do elemento dentário é o esmalte. E essa visão que nós temos, ela pode ser copiada através desse material de porcelana ou cerâmica, né? Mas qual é o meu termo mais utilizado para a odontologia? A porcelana ou cerâmica é um material com o qual podemos modelar a superfície de um dente, que pode ser sinterizado. Esse é o processo de endurecimento do material, porque ele se inicia na forma de um pó. Esse pó é levado a um forno especial, onde ele após ser submetido a uma temperatura alta, ele passa por um processo de sinterização da porcelana. Ele tem a vantagem de ser semelhante ao dente no processo final, principalmente quanto às características de cor e estética. Então, qual é o mais utilizado? Porcelana ou cerâmica? É importante a gente diferenciar esses termos, porcelana e cerâmica, posto que são comumente confundidos. Cerâmica é um termo mais genérico, ele abrange todos os tipos de materiais apresentados, tá? E pode ser definido como um produto composto por óxidos metálicos e não metálicos.
Dessa forma, toda porcelana é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana. Então, o que mais utilizaremos é o termo porcelana. Então, se essa aqui é uma coroa, ela é uma coroa feita deste material, ele é chamado então de coroa de porcelana. Esse é um dos materiais mais semelhantes à estrutura dentária. No entanto, ele apresenta algumas deficiências. A sua maior deficiência é a tenacidade e a fratura. Isso significa que ele é um material frágil, que ele se fratura facilmente quando submetido principalmente às forças mastigatórias. Tá? Então, isto é uma deficiência desse tipo de restaurações indiretas confeccionadas em porcelana. Em função disso, este material apresenta limitações para a indicação como material restaurador. No entanto, em função da sua excelente característica estética, tem sido desenvolvido várias formas para melhorar essa deficiência apresentada por este material. Uma das formas é o que nós chamamos de coroa metalocerâmica. A coroa metalocerâmica é um tipo de coroa confeccionada com um cope metálico, ou seja, um copo interno à coroa. Esse copo interno, ele é confeccionado em outro material, no caso específico, a um cope metálico. Sobre esse cope metálico é aplicada uma porcelana de cobertura. Essa porcelana de cobertura é o que vai ser visualizada pelas pessoas na boca do paciente. Tá? E ela, uma vez colocada sobre esse copo metálico, ela passa a ter uma resistência muito maior, diminuindo as limitações apresentadas diante a sua baixa tenacidade à fratura. Então, esse cope metálico, ele dá sustentação à porcelana, aumentando sua resistência à fratura. No entanto, ele apresenta algumas deficiências de estética, com o objetivo de mascarar a sua baixa capacidade estética, né, a gente é obrigado a colocar materiais que diminuem as características estéticas da porcelana. Dessa forma, tem sido desenvolvido outras formas de se restaurar ou de se contornar essa limitação das porcelanas. Entre os materiais desenvolvidos com estes objetivos, nós temos vários, e esses materiais, popularmente, eles são classificados como um grupo de restaurações metal-free, ou seja, livres do cope metálico. Então, como o termo diz, ele é um termo utilizado para definir um grupo de porcelanas desenvolvidas recentemente e com o objetivo de melhorar suas propriedades mecânicas, aquelas propriedades de deficiência, de tenacidade à fratura. Dessa forma, utilizando esses materiais, podemos dispensar o uso do cope metálico, que tanto prejudica a estética final do material restaurador, melhorando então sua qualidade estética e mantendo as características de resistência à tenacidade obtida pela coroa metalocerâmica. Dessa forma, como podemos ver aqui, ao contrário das coroas metalocerâmicas, onde nós temos uma parte interna construída em metal, nós utilizamos aqui um metal com uma estética mais aproximada das porcelanas de cobertura. Tá?
Isso melhora as características estéticas finais desses materiais e estão sendo muito utilizadas ultimamente, o que levou à popularização desses materiais com coroas metal free. Mas o que é uma coroa metal free? É um tipo de porcelana modificada para ter mais resistência aos esforços mastigatórios. O grande problema das porcelanas, a sua fragilidade, ela é decorrente ao tipo de material, mas também a algumas características intrínsecas e que foram contornadas utilizando materiais semelhantes e que possuíssem maior resistência à fratura. Tá? Dessa forma, pode ser utilizada como material restaurador, sem uso de uma infraestrutura metálica. Essa infraestrutura ela é feita de vários tipos de materiais. Ela é feita de silicato de lítio, ela é feita de óxido de alumínio, ela é feita de leucita. Existem, então, vários tipos de materiais que são utilizados em formas características, tá, para melhorar a sua resistência à fratura. Outro termo utilizado na prótese fixa é área edêntula. Área edêntula, como diz o nome, é a área formada após a cicatrização do espaço onde o dente foi extraído. Aqui nós podemos ver que houve a extração do segundo molar e está sendo utilizada uma restauração indireta para reconstruir para recolocar ou reposicionar este elemento da área dêntula. Para fazermos isso, nós iremos colocar um material que vai reconstruir a porção coronária nessa região. E ele, para que ele se mantenha fixo e rígido em posição durante a mastigação, é necessário se sustentar nos dentes vizinhos. Então, construímos uma prótese fixa de 3 elementos, onde um dos elementos é o pôntico, ou seja, o dente que foi extraído e que é substituído por uma prótese. Esse dente ele é chamado de pôntico. Geralmente ele deve ser fixo em 2 outras coroas. A reconstrução dos elementos dentários, ela pode ser através da reposição de um dente extraído, através do pôntico, mas ela também pode ser através da reconstrução somente da porção coronária, aproveitando o remanescente dentário existente. Para isso, existem várias técnicas de restauração ou de reconstrução dessa porção coronária. Podemos utilizar os núcleos metálicos fundidos, podemos utilizar os núcleos de preenchimento e podemos utilizar núcleos feitos através da fixação de elementos pré-fabricados no interior do conduto radicular ou no interior da dentina remanescente do elemento dentário. Então, os dentes destruídos podem ser reconstruídos totalmente na sua porção coronária utilizando um núcleo, tá? Que pode ser núcleo metálico fundido ou núcleo pré-fabricado. Tá? Essas duas situações pretendem reconstruir a porção interna, principalmente para dar sustentação à colocação de uma coroa protética em volta desse dente. Dessa forma, nós podemos reconstruir e restabelecer o elemento dentário destruído. Então, podemos observar que ele pode ser feito, essa reconstrução pode ser feita através de núcleo metálico fundido, núcleo de preenchimento, tá? Ou utilizando núcleos pré-fabricados. Esses núcleos pré-fabricados podem ser em vários tipos de materiais. Pode ser núcleos metálicos, que são fixados no interior do conduto radicular. Podem ser núcleos metálicos, que são fixados na dentina do remanescente dentário.
pode ser núcleos de fibra de vidro, que são os mais utilizados atualmente, e que, além de fixados no interior do conduto, são reconstruídos com resina composta. Existem também alguns pinos que eles são cerâmicos, né, que apresentam a mesma forma e têm o mesmo objetivo: fixar no interior do conduto radicular e ser ponto de sustentação para reconstrução da porção coronária com resina composta. Agora iremos mostrar algumas técnicas de reconstrução de dentes que foram extensamente destruídos e que necessitam ou de reconstrução da porção coronária com núcleos, e sobre esses núcleos, reconstrução com coroas protéticas. Aqui temos, então, um dente com uma restauração mais extensa. Essa restauração se soltou, houve a fratura parcial do elemento do dente remanescente, e sobrou somente essa porção de remanescente dentário. Aqui, nesse caso, foi utilizado pinos intradentinários. Esses pinos intradentinários, eles são fixados na dentina remanescente. A fixação na dentina remanescente é possível, pois utilizamos uma broca de perfuração que faz um orifício no interior da dentina. Esse orifício ele é pequeno, tem uma limitação que ocorre aqui na própria broca, e posteriormente utilizamos pinos intradentinários que são fixados nesses orifícios que foram confeccionados. Esses pinos eles têm um diâmetro específico para serem parafusados ou fixados nos orifícios feitos no interior da dentina. E os pinos sendo parafusados, fixados na dentina, tá? Veja como eles são, e aqui nós já temos o início da reconstrução, ou seja, com resina composta sendo acomodada e sendo utilizada para reconstruir essa porção da coronária remanescente. E a fixação e a sustentação vai ser possível graças à utilização desses pinos pré-fabricados. Outra forma que podemos fazer isso são os núcleos metálicos fundidos. Núcleos metálicos fundidos, eles são na boca, eles são feitos em acrílico e posteriormente eles são removidos e são levados para um processo de fundição. Tá? Esse processo de fundição, ele utiliza um gesso refratário que envolve aquele coping que tem essa mesma forma daqui que vocês estão observando, e aí com uma alta temperatura ele faz aquele coping se evaporar, criando uma loja. Essa loja ou essa caverna, ela é preenchida por um metal líquido. O metal, quando ele é submetido a uma temperatura muito alta, ele se liquefaz e aí, por centrifugação, ele é injetado nessa caverna. E aí ele assume a forma que foi confeccionada diretamente na boca do paciente. Uma vez de posse desse metal, com acabamento e após o resfriamento, a gente pode, então, fixar ele no interior do conduto radicular do dente remanescente. Após essa fixação, podemos, então, construir a nossa coroa, a coroa que vai ser feita indiretamente em equipamentos específicos. Esses núcleos aqui, o núcleo metálico fundido, né, são talvez os núcleos mais populares. No entanto, recentemente tem sido desenvolvido técnicas, principalmente através de pina de fibra de vidro e pinos cerâmicos, que permitem uma restauração mais estética, tá? Mais conservadora do elemento dentário remanescente. Tá? Mas aqui, para fazer o pino metálico fundido, nós então, como foi dito lá atrás, nós utilizamos um material para fazer uma cópia fiel do que nós queremos para o núcleo metálico fundido. Aqui é feito com uma resina acrílica
que modela o interior do conduto e depois reconstrói a porção coronária. Aqui, essa resina modelando o interior do conduto radicular e a porção externa que vai reconstruir a porção coronária. Então, ele está sendo colocado e camadas são adicionadas até que a gente possa reconstruir essa porção coronária. Aqui, essas camadas de resina estão sendo modeladas, tá, e adaptadas fazendo as suas adaptações necessárias para que ele se acomode e sobre ele a gente possa colocar uma coroa protética. Tá? Uma vez que ele é completamente modelado no interior da boca do paciente e sobre o elemento remanescente, ele pode então ser levado para o protético para passar por um processo de fundição. A grande vantagem desse método é que nós podemos avaliar perfeitamente o seu posicionamento e corrigir qualquer deficiência no interior da boca do paciente diretamente. E depois, o elemento fundido ele vai ser muito mais próximo da necessidade que nós temos de forma anatômica para esse núcleo metálico fundido. Aí poderemos então fixar ele no interior do conduto com um cimento, né, e ele ficaria pronto para receber uma coroa, seja ela de qual material que for planejada. As coroas, elas podem ser coroas protéticas, elas podem ser totais ou parciais. O dente destruído ele pode ser reconstruído então parcialmente ou totalmente. Parcialmente através de coroas chamadas de inlay, onlay ou overlay, né? E coroas totais que recobrem toda a estrutura dentária remanescente. As coroas parciais, elas são cimentadas somente a uma região bem específica, se adaptam perfeitamente somente a uma parte da coroa. O elemento utilizado para produzir a restauração indireta são os modelos de gesso. Esses modelos de gesso, para que eles cheguem ao seu ponto final, para serem utilizados como base, nós deveremos estudá-los completamente e eles são muito úteis, então, como modelos de estudo, tá? Porque eles permitem que a gente tenha a cópia do que é a boca do paciente em um ambiente muito mais fácil para ser avaliado, onde nós podemos observar todas as porções, todas as relações dos elementos dentários na boca do paciente, que sejam observados fora, em um ambiente que não é escuro, em um ambiente que não é úmido, em um ambiente que tem limitação, que não tenha limitação de espaço. Então, o modelo de estudo é uma reprodução das arcadas do paciente. Esses modelos de estudo são produzidos em gesso específico, de acordo com o objetivo que iremos utilizar este modelo. Para obtermos esses modelos, são necessários fazer uma cópia da boca do paciente. Tá? Há esse procedimento em que a gente faz uma cópia da boca do paciente, ele é obtido através de um procedimento que chamamos de procedimento de moldagem da boca do paciente. Tá? Essa moldagem é que vai ser a responsável para produzir o molde, que é isso que vocês estão vendo, e sobre esse molde, convertendo gesso no interior desse molde, e após o seu endurecimento, nós poderemos então ter uma cópia fiel das estruturas bucais do paciente. Então, a moldagem é um procedimento onde nós utilizamos um material para reproduzir regiões da boca do paciente. E o molde é o resultado desse ato de moldar. Então, nós utilizamos um material com uma moldeira específica, levamos na boca do paciente, esperamos que esse material tome presa ou se polimerize, né, de acordo com o material utilizado, né, e então a gente pode remover e ele fez uma cópia fiel
da boca do paciente. Então, esse material, isso que nós obtemos aqui, através da moldagem, é chamado de molde. Sobre esse molde, nós vamos verter o gesso. E esse gesso, então, vai produzir o modelo fiel da boca do paciente. Um conceito importante para a gente, quando formos fazer qualquer tipo de prótese ou de restauração indireta, é que o dente remanescente ou a região remanescente, ela tenha saúde, ela esteja saudável. Como o paciente perdeu um dente, ele perdeu condições para manter completamente o equilíbrio ou a saúde dessa região. Para isso, então, a gente precisa avaliar esta região para ver se ele apresenta ou se nós deveremos criar as condições adequadas para colocarmos o nosso material restaurador. Tá? Um conceito importante para isso é o conceito de distância biológica. A distância biológica ou espaço biológico é a região correspondente ao somatório de 3 regiões importantes da gengiva. É o sulco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Cada uma dessas porções ela deve ter uma espessura adequada, tá? Para que a gente tenha uma gengiva saudável nessa região, o que é essencial para o futuro da restauração que estaremos colocando no paciente. Aqui podemos ver que essa gengiva nessa região ela é completamente saudável, mas aqui pode ser que tenha alguma coisa envolvendo a distância biológica. Nesse caso, iremos colocar uma cópia fiel da nossa prótese definitiva. Essa cópia fiel, que é colocada imediatamente e utiliza outro tipo de material, é chamado de prótese provisória. A prótese provisória tem as mesmas características da prótese definitiva, somente é feita com material, o acrílico, que apresenta menor resistência e menor capacidade de resistir aos esforços mastigatórios. Aqui podemos ver, através desses slides, o processo de produção da cópia dos elementos dentários remanescentes. Essa cópia ela é reproduzida através do ato de moldar. Então, através do ato de moldar, nós vamos copiar a interior da boca e a região correspondente e que possa ser ser de importância para a produção da restauração indireta. O que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de casquete. Casquete nada mais é do que um copo em resina acrílica, que ele vai ter a capacidade de levar o material de moldagem para preencher todas as áreas importantes que deveremos copiar através do nosso ato de moldagem e através do nosso molde. Aqui outro tipo de casquete sendo reconstruído. A grande vantagem do casquete é que a gente pode copiar o interior do sulco gengival, uma região de difícil acesso e que muitas vezes compromete a fidelidade da moldagem que estamos realizando. Com a utilização desse casquete, nós podemos então fazer uma cópia mais precisa, principalmente do interior do sulco gengival. Aqui nós temos um material de moldagem sendo colocado no interior deste casquete, levado na boca do paciente e ficou até que ocorresse a polimerização deste material de moldagem. Um outro material foi colocado para reproduzir as outras porções dos dentes remanescentes e após a presa de todo esse material,
após ocorrer a gelificação do material de moldagem, que no caso aqui o alginato, então nós podemos remover para observar a qualidade do ato de moldagem, observando o nosso molde obtido. Sobre esse molde, então, iremos verter o gesso para conseguir uma cópia perfeita da boca do paciente. Esse modelo ele serve, então, para nós produzirmos a nossa coroa protética, que nada mais é que uma restauração indireta produzida em um material específico e que agora pode ser fixada no interior da boca do paciente. Para ser fixada na boca do paciente, nós precisamos utilizar um processo de cimentação. Tá? Cimentação é o ato de cimentar uma coroa protética ao dente preparado para recebê-la. Existem diversos tipos de cimentos. E esses diversos tipos de cimentos se justificam, pois existem diversos materiais com os quais são construídas as coroas protéticas. Esses materiais apresentam características diferentes e se comportam de maneira diferente diante dos vários tipos de cimento que existem para esse ato de cimentação. Alguns dos materiais de cimentação são à base de resina composta e exigem várias etapas para produzir, para fazermos essa cimentação através do preparo, principalmente do material utilizado para construir uma coroa ou essa restauração indireta. O objetivo final é fixar a coroa ao remanescente dentário, restabelecendo as características estéticas adequadas para o paciente. Aqui nós temos o remanescente dentário preparado para receber a coroa. Eles, aqui no caso específico, eram 2 restaurações que estavam inadequadas e que foram removidas através do processo de moldagem. Obtivemos um modelo, sobre esse modelo foram construídas as coroas. Essas coroas, elas foram feitas em um material chamado de metal free, e sobre eles nós iremos fazer a cimentação adesiva, que são uma série de procedimentos e que tem o objetivo final de fazer a cimentação e a fixação de um material extremamente estético e que restabelece de uma maneira muito adequada e satisfatória para o paciente o ambiente oral que o paciente tinha, um ambiente agradável, que permite um sorriso estético, um sorriso que satisfaz o seu paciente. Aqui um outro caso clínico, onde nós temos um dente reconstruído na sua porção coronária, onde é colocada uma provisória. É feito com esses materiais, é feito o processo de moldagem, isso aqui são siliconas de adição. Essas siliconas, elas são utilizadas em processos diferentes, de acordo com a característica de cada uma, mas o objetivo final sempre é obter uma cópia fiel, principalmente dessa região do sulco gengival, uma região mais delicada e mais difícil de ser reproduzida, e que por isso muitos materiais não apresentam condições satisfatórias para essa reprodução. Esses materiais que não apresentam condições satisfatórias para reproduzir áreas delicadas, elas são utilizadas para reproduzir as áreas mais extensas, ou seja, o resto da cavidade oral do paciente. Com os modelos obtidos através desse processo de moldagem, nós podemos reconstruir, então, a nossa coroa do paciente, através dos materiais escolhidos.